Hello, my friends! Aqui é Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, Bitcoin Trade para você comprar bitcoins a partir de R$25, CryptoSteel para gravar suas palavras de recuperação no aço e CryptoBR para comprar sua Trezor One TCQX Ledger Nano S e X. Bom, esse é o vídeo que eu falei ontem à noite. Reddit faz fundo de investimentos que apostou contra a GameStop ter prejuízo bilionário. E é bom para o Bitcoin. Vou falar sobre duas reportagens, porque eu não entendo muito, né, sobre a bolsa normal, né, mas tem a venda descoberta, eu vou falar um pouco disso. Eu vou usar duas reportagens, uma no Livecoins e outra do portal do Bitcoin. Então a trollagem da GameStop é positiva para o Bitcoin, diz Anthony Scaramucci. O que aconteceu? Trollagem, post do Reddit fez com que um grande fundo de investimento, o Melvin Capital, que saiu de uma posição em short, que teve que receber uma injeção de 3 bilhões para não falir, na verdade, né? Eu vou colocar essa loja aqui, GameStop, ela tem várias lojas lá nos Estados Unidos, é uma loja de videogames, jogos, consoles, tá? E por causa da crise, né, do vírus, teve que fechar várias lojas e a empresa estava fechando negativo. E o que acontece? Esses grandes fundos estavam fazendo um movimento de venda descoberto. Ou seja, estava apostando na queda das ações da GameStop. E aí, um subfórum do Reddit, Reddit/r Wall Street Bets. Isso. Então, deixa eu primeiro falar sobre as minhas palavras e já vou falar da reportagem aqui. Aí, esse Wall Street Bets, o que aconteceu? Lá nesse subfórum do Reddit, tem outros vídeos do Visão Libertária que explica bem, né? Porque mercado de ações não é comigo, nem mercados futuros. O negócio é mercado à vista. Então, tem a venda descoberto, né? Que você faz o short, né? Você shorta a posição sem ter e tal, alavancado 150 vezes, apostando na queda. E aí o fundo de investimento paga o valor lá, né? E as pessoas forçadamente, meio que como o fundo de investimento estava apostando 150% a mais do que tinha, 50% a mais do que tinha na queda, as pessoas meio que são obrigadas a falar, bom, se chegar nesse valor aqui eu vou vender, fazendo as ações da empresa cair. Nesse caso eles fizeram ao contrário, eles apostaram na subida, eram mais de 2 milhões de pessoas, tá, com valores pequenos, só que eles podem ter tirado uma poupança de investimento, pode ter tirado do Bitcoin, pode ter tirado outra criptomoeda para ajudar essa GameStop. E isso aí é multado pela CVM, né? Porque você está trapaceando. É a mesma coisa uma baleia fazer esse tipo de venda aí, forçar a venda para sardinhas vender tudo e recomprar lá no fundo. Então, esse fundo de investimento Melvin Capital decidiu sair de sua posição vendida, short position, que é considerada no inglês, nas ações da GameStop, GME, na última terça-feira, como eu falei antes de ontem. As ações da GME sendo forte alvo de especulação, para vocês verem, uma empresa relativamente grande, mas com pouca movimentação na bolsa e quase falindo, ficou em primeiro lugar nas posições de trade, né, das principais bolsas do mundo, no caso de Nova York e da Nasdaq. A valorização forçada causou um prejuízo considerável aos fundos que apostavam contra os papéis da GameStop, o que causou a saída do Melvin Capital da posição de short do GME, conforme contou seu administrador da CNBC. A empresa já recebeu uma injeção de 3 bilhões, equivalente a 16 bilhões de reais, para conseguir se manter viva após o prejuízo causado pela disparada do GME. O Melvin Capital desiste do short na GameStop, para você ver como que a informação descentralizada afeta, né, as decisões de um grande fundo que tinha um grande poder, seja para fazer a ação subir ou cair, né? Nesse caso eles iriam afundar a empresa. Aí o pessoal fala, pô, então os caras não sacanearam, né? Porque o grande fundo tá querendo falir a empresa, mas na verdade eles têm posições que tem pessoas investindo, né, com eles junto nesses fundos, então para eles não perderem também, eles estavam fazendo esse tipo de ação. Então a aposta do fundo era que as ações da GameStop estavam acima do valor do mercado. A jogada se tornou pública porque as posições em short em geral devem se tornar públicas para ter o efeito desejado. No entanto, a comunidade Wall Street Bets do Reddit
decidiu agir. Eu vou mostrar qual que é. Ela tem 3 milhões de usuários. Deixa eu ver se carrega aqui. Cara, os caras foram geniais. Para você ver como um fórum, o Wall Street Bets, conseguiu derrotar. Foi o Davi contra Golias. Olha aqui, ó. Wall Street Bets. É que não dá para ver o número de pessoas, tem que estar logado aqui, mas tem 3 milhões de pessoas. Teve até comunicado, enfim. Ai, ai. Eles foram forçados a tirar a venda, né, a descoberto e ficar com as ações, senão eles iam perder mais ainda. Então, no entanto, a comunidade Wall Street Bets do Reddit decidiu agir. Parte dos seus 3 milhões de seguidores apostou a favor da GME, ou seja, ficaram comprados long position, apostando na valorização desses papéis. O resultado foi a disputa entre a tradicional Wall Street e um grupo de millennials, né, que já alcançaram $370 as ações. Deixa eu ver aqui, cadê a imagem? Abrir imagem na nova guia. Tá aqui. Segui as ações normais, o rumo dela. E aí, agora em janeiro, disparou. Por quê? Porque um monte de gente pequena começou a comprar um pouquinho ali. E fizeram uma trollagem gigante, fazendo com que o preço explodisse. Tanto que tiveram que travar para o preço não ir mais para cima. O pessoal do Wall Street Bets lá, os trolladores falaram, enquanto a gente estiver fazendo cagada, eles não vão conseguir segurar. Quero ver até quando eles vão conseguir segurar. E aí, nesse período, a valorização da GameStop é de 8.500. Tais papéis foram negociados de uma maneira tão intensa que o volume de trade ultrapassou o Bitcoin. Na terça-feira foram negociados 20 bilhões de dólares contra 14 bilhões de Bitcoin, conforme dado do TradingView. Fenômeno do GameStop e Wall Street. Como eu falei, a GameStop é uma rede de lojas de videogames decadente dos Estados Unidos que vem enfrentando crises, né, com essa pandemia tudo fechando. E apesar dos prejuízos recorrentes, as ações da GameStop dispararam. O fenômeno mostra que a valorização não tem nada a ver com fundamentos econômicos, mas sim com especulação, originada num grupo Wall Street Bets que se tornou improvável que a subida do preço se sustente. A situação colocou Wall Street em apuros. O movimento iniciado no Reddit conseguiu retirar um fundo de investimento bilionário da sua posição no mercado de ações. A hashtag Wall Street se tornou uma das mais populares do Twitter no dia. A maioria dos usuários comemorando a vitória contra Wall Street. O sentimento dos investidores a varejo se resumiu na frase do especialista de Bitcoin, Jamie Loop. Esse ano pode ser o ano em que o povo compreende que pode vencer Wall Street no seu próprio jogo. A trollagem da GameStop é positiva para o Bitcoin. Então, Anthony Scaramucci sugeriu que a atividade descentralizada dos investidores é semelhante ao conceito fundamental por trás do Bitcoin. Segundo Scaramucci, o aumento de investidores a varejo revela o poder das redes sociais. Scaramucci é fundador da Skybridge Capital. A empresa possui investimento de cerca de 385 milhões em Bitcoin e ele disse que um recente acontecimento envolvendo a GameStop é mais uma prova do conceito que o Bitcoin vai funcionar. Tudo começou, né, como eu falei, no fórum Reddit, que os usuários começaram a comprar as ações da GameStop, o que fez as ações dispararem. Então, eu vou deixar essa reportagem na descrição, mas olha o que ele fala só sobre o Bitcoin. Vai ter 2 reportagens. A Scaramucci sugeriu que a atividade descentralizada dos investidores é semelhante ao conceito do Bitcoin. Como você vai vencer essa multidão descentralizadas? É mais uma afirmação sobre as finanças descentralizadas. Para ele, claro, esse acontecimento é da descentralização financeira. No início, norteadora do Bitcoin, e agora, na opinião, os smartphones e as negociações de baixo custo estão democratizando as atividades. Então, antigamente, somente os grandes fundos tinham esse poder de fazer uma venda grande a descoberto, né, e quebrar as ações de uma empresa. Agora, com esses fóruns, você pode orquestrar, na verdade, esse aqui foi tipo um pump and dump, só que, como eu falei, né, no início, existe tipo aqui a CVM que proíbe esse tipo de coisa para proteger os investidores pequenos dos grandes fazerem isso, porque se você tem um grande fundo com investimento trilionário, você consegue fazer a movimentação do mercado por um certo tempo e as sardinhas vão andando nessa direção. Só que, como é o contrário, são as sardinhas que estão fazendo com as baleias, então não tem como eles processarem 300 mil CPF, né, dos 2 milhões, 3 milhões de pessoas desse
subreddit Wall Street Bets. Então é praticamente impossível a SEC, a CVM lá dos Estados Unidos, ir atrás de um por um para processar. Até porque a CVM de lá, no caso a SEC de lá, tá para proteger os pequenos investidores dos grandes. E agora o que aconteceu foi o contrário, foi que os pequenos se viraram contra os grandes e, né, no próprio jogo deles fizeram eles recuarem. Então, para você ver a importância dessas coisas, claro que teve proteções da bolsa que protege esse tipo de ação, não deixando a ação da empresa subir até mais que o topo. O Bitcoin não tem essa proteção. Se ele for para a Lua, ele vai para 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão, e não tem. A Lua é o destino. Eu vou deixar essas duas reportagens. Então, isso pode ser o que teve origem no movimento antes de ontem, na verdade, do Bitcoin, que aconteceu uma reviravolta, desde terça-feira, na verdade, terça para quarta. Então, de antes de ontem para ontem, teve essa reviravolta nas bolsas, caindo, inclusive eu mostrei no vídeo que as bolsas caíram por causa desse tipo de movimento, e o Wall Street está desesperada. Quem usa terno e gravata, eu fui lá na Wall Street, né, nas maiores bolsas do mundo, as duas maiores bolsas, seja a Nasdaq quanto a Nova York, New York Stock Exchange. Cara, você vê como a ação organizada e não são pessoas com bastante quantia, não. É ninguém que tem 5 mil, 10 mil, 20 mil, e aí contra um fundo bilionário que estava tentando forçar, né? Nesse caso, estava fazendo um movimento que é normal do mercado. Só que esses investidores que gostam de games, por um acaso, resolveram proteger as ações da empresa e, né, teve até um investidor, esqueci, a dona da Gemini falou para a dona da empresa, aproveita, emite novas ações, pega esse lucro e compra Bitcoin. Teve gente que ganhou milhões de dólares com isso. No início não era nem para ganhar dinheiro, eles queriam só proteger a empresa e mostrar para Wall Street, né, que o jogo também pode ser jogado por pequenas pessoas, desde que cada um compre um pouquinho, que foi o que aconteceu, e o grande fundo teve que ser socorrido, porque senão ele ia quebrar. Você imagina, você investir 1.000, 2.000 dólares e quebrar um fundo bilionário. Foi isso que aconteceu e a gente vai ver mais movimentos iguais a esses, e é para ver a força que está na descentralização, e essa força é que está por trás do Bitcoin. Isso aí foi para mostrar que a teoria do Bitcoin serve para aplicação em outras coisas. A descentralização e no caso, democratização, né, das ações lá, que o pessoal pegou um pouquinho de cada um e fizeram um movimento gigante contra o pessoal da Wall Street, dá para ver que o movimento com as criptomoedas é aquele que compra 100 reais todo mês, o cara que está começando as criptomoedas compra 1.000 reais, e assim vai indo, estourando uma bola de neve, e o Bitcoin é uma ponta, uma gotícula no oceano ainda, nesse mar de investimentos que tem. Lógico, tem que ficar de olho, você não pode ser zoião, porque quem entrar por último vai se ferrar, porque teoricamente isso aí não vai salvar a empresa, porque uma hora vai ter que vender, e a hora que vender vai ser um, né, desespero geral. Não para o pessoal do fórum, porque eles estavam brincando de fazer esse movimento contra, mas grandes empresas, grandes fundos, enfim, eles sofreram um baque que vão lembrar para sempre. E as criptomoedas também estão fazendo isso com os bancos. É um baque que os bancos vão levar para sempre e os governos também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não entendeu, tá na descrição duas reportagens para vocês darem uma olhada aí. Também não é a minha especialidade, tá? Fundo de investimento em ações, nada disso. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde, paz, correto, de cortar e fui cortar a cabeleira do Zezé, né?